Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então, domingo pela manhã, nós estamos percorrendo, acompanhando a palavra de Deus que foi anunciada, encorajando, dando ânimo, portanto, aos cristãos do primeiro século, que enfrentavam já grande oposição, dificuldades de expressarem a sua fé. E uma das grandes perseguições que aconteceram na época de Pedro foi aquela realizada pelo imperador Nero. Primeiro, os cristãos tiveram que enfrentar a perseguição dos seus próprios familiares, concidadãos, os judeus perseguiam aqueles que se convertiam. Depois, as autoridades romanas também empreenderam uma grande perseguição. Vivendo para Deus, foi o que nós acabamos de cantar, não é? Cada momento nós possamos estar nos dedicando a Deus. Quando nós pensamos em dedicação, você tem que pensar em, talvez um dos aspectos fundamentais da nossa vida é o nosso tempo. Como é que nós estamos investindo o nosso tempo, né? Cada momento nós queremos que seja dedicado ao nosso Deus. Nossos pensamentos, nossas emoções e nossas atitudes, né, tem que ser realmente coerentes com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Vivendo para Deus, não para este mundo, não para os nossos interesses pessoais, não para os nossos impulsos, só pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. É isso que você quer? Se é isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de cantar que cada momento da nossa vida possa ser para te louvar, te glorificar, usufruir o amor e a alegria, a paz que nos vem através do Teu Filho Jesus Cristo e que é promovido na nossa vida através do poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui neste mundo ainda e sabemos que muitas influências querem contaminar, querem diminuir a nossa alegria, a nossa paz, mas nós sabemos que no poder do Espírito Santo nós suplicamos que Tu estejas abençoando cada servo Teu que nesta manhã cantou e no fundo do seu coração quer viver uma vida mais dedicada a Ti. Nós Te agradecemos porque isso é feito através do poder do Espírito Santo, que usa a Tua palavra, que faz com que nós possamos estar sendo sempre atendidos nas nossas súplicas de acordo com a Tua vontade, e porque temos a Tua igreja como sendo o nosso acampamento, o lugar que nós temos o refúgio, no lugar que nós recebemos o tratamento para as nossas enfermidades, o lugar em que nós recebemos coragem para podermos continuar mais uma semana. Que a Tua igreja, mais do que no espaço físico, mas como comunidade, como povo Teu, como corpo de Cristo, esteja cada dia mais fortalecida para vencer as lutas que temos que vencer neste mundo. Nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É interessante esse aspecto que a palavra de Deus insiste conosco. Na quarta-feira nós vimos que o acampamento de Deus, o povo judeu que estava se preparando para entrar na Terra Prometida,
o Espírito Santo fala através de Moisés que eles deviam estar devidamente preparados, como se fossem soldados. Hoje o texto volta novamente a essa questão. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, né? Então, nós precisamos da armadura de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã para que temos uma semana em que possamos viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então, nós sabemos que existe uma grande guerra na nossa existência, como servos de Deus. Nessa guerra nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós jamais vamos perder essa luta, esse bom combate. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, esse contudo é decisivo, né? Significativo. Se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados, dominados pela carne. A sociedade atual, o mundo atual, ela quer estimular em nós uma vida controlada pela carne. O que seria a carne? São os impulsos que existem dentro de nós, cada um de nós tem os seus impulsos, e eles, se não forem controlados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer o que Deus não quer. E o texto começa colocando como exemplo aquele que foi vencedor de forma definitiva. Quando Paulo escreve aos Colossenses, diz assim que Jesus Cristo nos reconciliou na carne. O que quer dizer isso? Ele entregou o seu corpo para morrer em nosso lugar, para que fôssemos pessoas santas e irrepreensíveis na sua presença. Todos nós temos a certeza de que nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas já somos santificados, separados para viver uma vida de vitória num mundo que quer que a carne predomine. Num país em que comemoramos praticamente o ano inteiro a festa da carne, o carnaval que começa em janeiro e vai até o final do ano e vai se renovando durante o ano. Então, o primeiro exemplo importante que nós temos é aquilo que Jesus conquistou para nós. Ele não foi dominado pela comida, então pelos impulsos da sua natureza humana, porque ele era verdadeiramente homem como nós somos, com exceção do pecado e do nascimento que foi diferente do nosso. Ele venceu as ambições, ele venceu a autoprojeção. Então, quando o inimigo diz, tu te darei se prostrado me adorares, ele tinha condições de dizer para o inimigo que ele não precisava desse mundo. Ele venceu querer aparecer, querer ser evidente no mundo que nós vivemos, em que as pessoas são valorizadas pela sua capacidade de se autoprojetar, em que as pessoas falam no poder da mente, não no poder do Espírito. Então nós temos em Jesus a perfeição da vitória num mundo em que a influência é muito grande da carne. Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós somos curados. Curados do quê? Da pressão que o nosso eu, que os nossos instintos querem fazer nas nossas vidas. E para isso então Jesus vai até a morte de cruz, para que nós possamos também nos sentir vitoriosos. Então, como é bom nós podemos dizer, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, ou seja, nessa existência terrestre, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é possível vencer as obras da carne? Sim, nós temos a certeza disso. E ele faz questão de dizer assim, olha, vocês lembram como é que vocês viviam antes de vocês conhecerem a Jesus? Vocês lembram como é que vocês viviam antes de ter um compromisso mais profundo com Jesus Cristo? Então, vocês que já nasceram dentro de um berço cristão, vocês lembram de como é que vocês já
refletiram a respeito dessa vida e como vocês em alguns momentos da sua vida, vocês falam, não, eu quero ter uma vida mais íntima com o nosso Deus, com o meu Senhor. Eu quero vencer questões muito sérias nos nossos dias. Então, as obras da carne. Às vezes o crente, ele acha que porque ele é salvo por Jesus Cristo, ele não valoriza muitas vezes a pressão que o inimigo faz nos nossos dias hoje. E ele usa os nossos interesses, as nossas vontades. Será que nós temos crianças comprometidas com Jesus? Promotoria, Ministério Público, juízes, conselho tutelar, prefeituras, estão assustados com o que vem acontecendo com o número de casos de crianças, 2, 3, 4 e aí por diante, que estão enfrentando questões graves de imoralidade sexual. Será que nós estamos preparados para orar, para interceder por essa realidade que faz parte do nosso estado? Que faz parte das nossas cidades? Não é coisa de São Paulo, é coisa de Dracena, nossas cidades vizinhas. E vocês acham que existe alguma outra solução que não seja essas crianças conhecerem Jesus? Que essas famílias possam ter as suas vidas transformadas, que elas possam desligar a televisão, tirar as crianças de programas que vão erotizá-las? Como é que o povo de Deus está diante disso? Como é que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens têm se portado diante da pressão violenta que o mundo faz nas suas vidas? As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. Irmãos, isso está sendo escrito para pessoas que já tinham se convertido. Quando Paulo escreve aos Gálatas, não está escrevendo para que eles se convertam. Está questionando modificações no comportamento que eles estavam tendo em relação ao Evangelho, que é único e exclusivamente pela graça. Misericórdia de Deus. Você só vai vencer a carne se você falar, eu vou depender da misericórdia de Deus. Eu só não vou assistir aquela novela se for pela misericórdia de Deus. Eu só não vou entrar num site pernicioso se for pela misericórdia de Deus. Eu só não vou ter um namoro indecente pela misericórdia de Deus. É a graça. Então nós estamos aqui para falar, Senhor, a tua graça é suficiente para fazer com que nós tenhamos crianças que não sejam invadidas pelo mundo que nós estamos vivendo. Impureza, libertinagem. Quando Jesus falou que contamina o ser humano, não é aquilo que ele come, né? O que contamina é aquilo que sai do coração. Então o texto de hoje, ele diz assim, para que no tempo que lhes resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que não deviam ter feito. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, idolatrias repugnantes. E eles acham estranho, então o mundo em que nós vivemos não consegue entender que nós possamos viver uma vida diferente do que eles estão vivendo. É importante estarmos devidamente armados. Então, por isso, pais, por favor, invistam na vida dos seus filhos. Invistam contando histórias da palavra de Deus. Quem faz culto doméstico com seus filhos todos os dias aqui? Não precisa levantar a mão, não, você vai ter que falar para Deus isso. Quem que conta as histórias de Isaac, de José? Vocês sabem que eu tenho tido contato com adultos que falam, olha, desde aquele momento em que eu conheci a história de José, o Espírito Santo trabalhou no meu coração para que eu não fosse envolvido por esse mundo.
Uma historinha que você conta, uma história real, né? Essa última semana eu fiquei impressionado com o que vem acontecendo, com o número de casos que estão chegando na saúde mental, crianças. E nós temos orado por isso, né? Aí você pode dizer assim, mas estamos orando e está aparecendo mais casos? Por quê? Porque quando nós oramos, os problemas, eles aparecem. Vocês sabiam disso? Então, quando nós oramos, aquilo que está lá debaixo do pano, ou como a gente diz na linguagem popular, está debaixo do tapete, aparece. O difícil, o desastroso é você estar doente e não saber que está doente, né? Porque você sabe que está doente, você vai lá e trata, né? E pela misericórdia de Deus a gente pode ser curado. Vida nova, né, irmãos? Mas nós estamos pedindo vida nova para crentes. Crianças, cuidem do que as crianças estão assistindo. Não tenham medo de enfrentar as crianças. Tem pais hoje que são dominados pelas crianças. Nós estamos, um psiquiatra do Rio Grande do Sul falou assim, nós estamos vivendo hoje o dia dos reizinhos. Um psiquiatra que não é, provavelmente, conhecedor como nós somos da palavra de Deus. Olha, ele já falou isso já faz uns 10 anos. Estava assistindo uma aula, ele é psiquiatra infantil no Rio Grande do Sul, ele falou, nós estamos vivendo hoje o dia dos reizinhos. O que são os reizinhos? Criança faz o que quer com seus pais. Tiranos. Ele está me contando que esses dias aqui em frente de um estabelecimento comercial da nossa cidade, uma criança de 3, 4 anos, o pai se abaixou e a criança batia no pai, não, mas eu quero, e pegava o rosto da criança e amassava, o rosto do pai e amassava, eu quero. E o pai, filhinho, depois te vê. Que situação que nós estamos. Não tenham medo, mas nós só vamos conseguir vencer se nós pegarmos e fizermos todo dia culto, porque não é pela força, não é batendo na criança que você vai resolver isso. Ela tem que primeiro receber a palavra de Deus. E aqui o texto fala, né, que nós temos que nos armar do mesmo pensamento que Jesus se armou. Agora, se nós não fizermos o trabalho de informação, de conscientização, de conhecimento, porque só a palavra faz com que a gente tenha conhecimento, só a palavra tem poder, porque a palavra não é apenas informação, a palavra é poder. Né? A palavra é dínamo, é energia. É mais do que energia, é produção de energia. Então, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, não tenham medo de vencer a oposição que esse mundo faz. Não tenham medo de tirar a internet dos seus filhos. Não tenham medo. Talvez alguns jovens falem, pastor, tá. Não tenham medo de tirar o celular dos seus filhos. Contei para vocês, vou contar de novo. Uma menina de 13 anos entrou num processo da anorexia grave. Até marquei, acho que ela estava com 71 quilos, foi para 53. Uma coisa gravíssima na saúde é anorexia. E aquela criança, a tia falando, ela fica a noite toda no celular. Eu falei, vamos tirar o celular dessa criança. Mas o pai, como não entendia, não vou tirar o celular da minha criança, não. O que eu contei para vocês? O que aconteceu com o celular? Quebrou. Foi para o conserto. A criança, adolescente, uma menina, né, que entrou lá nas redes, viu que estava muito gordinha, realmente ela estava para a idade dela e para a altura. Essa semana nós tivemos a grande alegria, para a glória de Deus, somente para a glória de Deus, essa menina voltou lá, ganhou 2 quilos. Está indo na igreja e falou, agora eu vou ficar no máximo 2 horas por dia. Ela ficava a noite inteira no celular. A gente pensa que é brincadeira, né? Mas eu não vou levar isso para o céu, não. Quando eu chegar no céu, pastor Carlos, você falou para o povo que tinha que tomar cuidado com isso aí? Falei, graças a Deus, glória a Deus, o senhor sabe que eu falei. Porque a minha responsabilidade não é só com vocês, é acima de tudo com Deus. Se eu não falar com vocês aquilo que eu tenho visto, eu vou me sentir negligente.
Irmãos, é preciso coragem. Por isso que ele fala em nos armarmos. Armar é alguma coisa de guerra, de luta, de combate, né? E nós agradecemos, louvamos a Deus porque temos um combate certo. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai ao máximo as oportunidades. Temos que aproveitar todas as oportunidades, né? Nós acabamos cantando esse hino que fala disso, né? Sendo remido por Cristo, né? A cada momento eu quero que o Senhor me guie. E nós estamos suplicando a Deus isso, para que Deus nos faça pessoas que possam remir o tempo. O que é remir? Usar, maximizar a utilização do tempo. Usar o máximo que você puder para a glória de Deus. Culto doméstico. Por favor, pais, separem 5 minutos, 10 minutos, contem uma história para os seus filhos. Isso nunca vai fazer com que eles se esqueçam daquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida deles. Jesus disse que o Espírito Santo viria para fazer com que nós lembrássemos de tudo aquilo que Jesus havia dito. E o Espírito Santo é perfeito, é Deus. Então ele vai usar a palavra na vida das nossas crianças. Eu sei que ele tem usado, glória a Deus por isso, mas eu tenho certeza também que nós podemos melhorar. Concordam ou não? Eu sei que os pais têm sido uma bênção, os nossos adolescentes jovens têm sido uma bênção, mas nós temos a certeza que nossas crianças podem ainda crescer mais, porque essa é a vontade de Deus, crescer. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Culto com os filhos. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestada, também vos manifestareis com Ele em glória. Aí será perfeito, né? Quando Cristo voltar, nós vamos receber todos os benefícios do plano da salvação. Como é que nós começamos hoje? Vivendo com Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, vencendo esse mundo. De que forma? Armadura de Deus. Armai-vos do mesmo sentimento que Jesus teve. Não valorizou os direitos que ele tinha como filho de Deus, mas ele foi até a morte, morte de cruz em nosso lugar. E o que Deus está pedindo para nós, olha, deixa a palavra trabalhar no coração de vocês. Deixa a palavra transformar os pensamentos errados que nós temos. Deixa a palavra tirar de nós os meios de comunicação ou os contatos que nós temos com os meios de comunicação que podem comprometer a nossa vida. Tem irmão entrando no que não deve entrar. Tem ou não tem? A tentação é muito grande, né? Muito grande. A acessibilidade hoje é impressionante. Fala, Alberto. Todos escutaram? Não importa questionar até que ponto isso é verdade. Mas vocês sabem que nós, se você quiser fazer algum empreendimento maior, o que você faz? Você ora, você pede para alguém, olha, irmão, estou tomando uma decisão, ora por mim. Agora vocês imaginam o que eles não fazem para propagar. E não é Rede Globo não, viu? São todas as televisões que nós temos aí. E algumas, inclusive, com um fundamento evangélico. Irmãos, a palavra de Deus, ela é manifestada em nossas vidas através da Bíblia. Vocês têm Bíblia em casa. Vocês podem beber da fonte. Para que vai beber de alguém que vai levar a aguinha para vocês? Né? Porque o pastor está aqui para dizer, olha, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. O pastor está aqui para isso. Porque a função do pastor na igreja é o quê? Alimentação e proteção acima de tudo. Tanto um como a outra vem da palavra. Proteção, quando a gente fala, é proteção das heresias que andam por aí. Vamos orar?
É uma passagem muito discutida, a gente nem acabou comentando, mas mediante o que a palavra nos ensina, tudo indica que Pedro está falando daqueles que já tinham morrido, daqueles que tinham enfrentado o Império Romano e estavam na presença de Deus. Então, não se prega evangelho para morto. Morto que ele está falando assim, aqueles que já tinham morrido durante a perseguição e agora estavam na presença de Deus, tinham enfrentado o mundo. Vamos ler o texto? Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, o que acontecia com os crentes durante o Império Romano? Eram sacrificados, eram entregados para o Coliseu. Dizem que Nero pegou os cristãos da época, amarrou nos postes, jogava enxofre neles e depois à noite viravam as luminárias da cidade. Dizem, né? Pelo menos a história mostra isso. Então, essas pessoas morreram. Mas ele diz assim, morreram por quê? Por causa da perseguição do Império Romano. Morreram por quê? Morreram porque os próprios judeus perseguiam, os judeus que se convertiam. Nós enfrentamos oposição até dentro da igreja, irmãos. Não enfrenta? Não tem irmão que fica fazendo oposição para o outro? Até na igreja existe isso. Né? Até na igreja existe. Imagina quando se trata do Império Romano, imagina como o mundo e como ele colocou aqui, o que a Rede Globo faz antes de apresentar uma novela. Fazem um culto lá, né? É isso? Por isso o mesmo evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, tinham sido julgados, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Graças a Deus, alguns historiadores dizem assim, que quando os cristãos entravam na arena, então vamos supor, entrava 10 cristãos, tinha mais 30 lá para entrar. Diz que eles faziam um sinal que dava tudo bem. Só o poder do Espírito Santo, né? Nós temos relatos de pessoas, nos dias de hoje, na ex-União Soviética, que cristãos, às vezes pastores, estavam sendo sepultados no gelo, eles abriam um buraco no gelo e jogavam os cristãos lá, e eles não negavam Jesus. Você pode dizer, mas será que eu tenho coragem de fazer isso? Se tiver que passar por isso, o Espírito Santo faz isso. Não vou dizer que eu quero passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Mas quando tem que passar, o Espírito Santo fortalece de uma forma que, igual aconteceu com Estevão, em que ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus. Então está acontecendo nos nossos dias, não pensa que é só no Império Romano. O ano passado, muitos cristãos morreram na Índia para não negarem Jesus. Mas graças a Deus, né? Porque o que vale esse mundo diante da eternidade? É bom viver, é bom comer uma comida gostosa, é bom você ter um conforto que você pode ter, cada um na sua condição, mas nós sabemos que o principal é que nós temos Jesus no nosso coração. Então ninguém está desprezando as bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas aqui na terra. Que Jesus mesmo disse, né? Não fique ansioso pelo que tem de comer, pelo que tem de vestir, porque Deus vai providenciar isso para você, mas nós sabemos que Deus pode aumentar muito mais a nossa profundidade com o Evangelho de Jesus Cristo. E ver esta cidade transformada, e vermos crianças e mais adolescentes sendo alcançados. Então orem muito pelo grupo de jovens, né? Que os nossos jovens têm um potencial muito grande para fazer isso. Quem ora pelo grupo de jovens? Quer ver? Ninguém levanta a mão, tá vendo? Orem muito, porque nós precisamos alcançar essas vidas. E as nossas crianças que estão nas escolas, os nossos jovens, os nossos líderes de crianças, quando fazem uma atividade com crianças, nós trazemos aqui 30, 40, quantas crianças vieram nessa última vez? 60? 70 crianças estiveram aqui, a maior parte delas não eram da igreja, irmãos. Responsabilidade nossa, orem, intercedam, peçam ao Senhor, motiva os nossos líderes para isso. Amém? Oi? Então, as mães trouxeram as crianças, estão cobrando outra atividade, né? Então, diga a elas que toda domingo de manhã tem, né? Nós temos uma escola para elas. Irmãos, vamos orar essa semana, vamos pedir que Deus nos abençoe, que nós estejamos devidamente
com a armadura de Deus. Totalmente vestida a armadura de Deus. Palavra, oração e igreja. Palavra, oração e igreja. Né? Então, leia mais a Bíblia, ore mais e tenha um compromisso sério com a sua igreja. Compromisso de respeito, compromisso de intercessão, né? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela palavra desta manhã, que nos fala que nós devemos estar devidamente armados com a armadura tua. Te louvamos e te glorificamos, porque num mundo tão violento, nós não alcançamos nada pela violência, mas é pelo poder do teu Santo Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que bom poder participar desse combate sem precisarmos usar forças humanas, forças carnais, mas o poder do teu Santo Espírito, o poder da tua palavra, a oração que tu recebes quando nós oramos, quando nós temos um compromisso sério de oração. E nesta manhã eu te suplico, Senhor, que cada casal, cada pai esteja promovendo o culto com seus filhos, contando as histórias verídicas, autênticas da tua palavra, que podem transformar essas pequenas vidas em servos teus no futuro, com um compromisso sério com Jesus Cristo. Te louvamos e te agradecemos porque tu tens feito isso, mas também te agradecemos que tu queres que nós cresçamos nessa intimidade contigo, nesse relacionamento, que cada vida, cada servo teu, cada um de nós, estejamos vestindo a tua armadura, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.